we introduced the project to them, and they were all very, very enthusiastic to do it because there was nothing else to do, I guess. And so we told them the story and asked them, to tell it between themselves and divide the story up into the different stages as they saw it, and we would come back in a couple of days. We went back and they'd done everything. Nós fizemos, foi um sucesso o projeto, mas eu, na época, para começar a estudar, eu fiz alguns esboços com alguns tecidos que eu tinha e comecei a bordar. Bom, guardei esses retalhos, esses esboços, e aqui, depois de quase 6 anos, eu retomei esses bordados e fiz assim, uma maneira de retornar ao Benin, retornar à nossa história e relembrar desse importante momento histórico do nosso processo enquanto humanidade, que foi toda a escravidão, toda a perversidade desse processo enquanto desumanização e o quanto que ele devastou populações inteiras, reinos inteiros, e o quanto que isso tem a ver com a nossa história ainda hoje. Então, com isso eu fiz esse painel e aí depois, aqui no Brasil já em 2018 e 2019, eu tive a colaboração do artista terapeuta Dagba. Ele, aqui em Curitiba, nós fizemos juntos a finalização de todo esse painel com o que a gente começou a fazer naquele tempo lá em Benin. Então aqui está esse painel do caminho dos escravos. Vou mostrar o finalzinho dele para vocês. E a gente vai contando assim, mostrando passo a passo até as pessoas, né? O caminho começa num lugar e ele termina aqui, na porta do não retorno, que era no cais. Bom, vou apresentar agora para vocês um outro material. Esse eu já o fiz em 2015. Ele faz parte do nosso espetáculo Presente de Aniversário e conta, essas caixas elas contam a história da Vassalissa, a Bela Vassalissa, e é um conto da tradição oral russa, e inspirado nas matrioscas, que são aquelas bonecas russas que ficam uma dentro da outra, eu resolvi fazer essas caixas. Elas ficam uma dentro da outra, então eu posso tirar uma, e assim a gente vai tendo os cenários e alguns momentos da história da Vassalissa, conforme a gente vai retirando uma de dentro da outra. Eu vou aproximar para vocês verem que foi toda bordada. Esse bordado foi feito na máquina de costura. Os tecidos foram depois colados, já com os bordados, em caixas de madeira. Então, dessa forma, a gente tem trechos da história da Vassalissa. Né? Vou até mostrar para vocês uma das personagens mais importantes dessa história, que é a Baba Yaga, a famosa Baba Yaga. Mostro também para vocês um pouco da casa dela, feita de ossos humanos em cima de 2 pés de galinha que ciscam de um lado para o outro. E as caixas vão abrindo, e aí são os momentos. Nessa ideia de que nas matriósticas existem várias gerações, várias mulheres, né, várias pessoas dentro de uma das outras, né, elas se pertencem. E aí eu vou também, claro, pela perspectiva da psicologia junguiana, né, ao pensar essa Vassalissa, a Baba Yaga, a madrasta, as minhas irmãs, a mãe, são todas facetas de uma mesma figura, né, uma mesma personagem, uma mesma história, uma mesma jornada. Eu conto essa história a partir das leituras que eu fiz de 2 versões. Uma delas está nesse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Stess, e outra também, que é uma versão encontrada pela colaboradora do Carl Gustav Jung, que é a Marie-Louise von Franz.
As duas têm detalhes diferentes e acabou que a gente foi recriando alguns detalhes da história para também caber nessas caixas, utilizando alguns detalhes e de forma que a gente possa aproveitar. Eu mostro para vocês esse momento em que Vassalissa corre junto com sua boneca pela floresta. E também a ideia de trabalhar aqui com algo mais preto e branco, trazendo força para a narrativa, que é uma narrativa extremamente cheia de detalhes, dinâmicas, ritmos, e que ao abrir e fechar as caixas, empilhá-las, montar vários formatos de composição no espaço com elas, a gente possa ter detalhes diferenciados para cada momento da história. Então aqui a gente tem a Vassalissa, aqui no finalzinho a gente tem ela já mais velha, até o final da vida dela, junto com a sua boneca, que era uma boneca abençoada. Bom, esse foi o nosso segundo material que eu queria mostrar para vocês. E vou agora apresentar também um outro material. Esse é um mapa. Esse mapa é uma cartografia afetiva, sensível e narrativa de um projeto que eu faço aqui em Curitiba, que é o projeto Percursos Afetivos. E a maneira que eu venho encontrando também de pensar as geografias das histórias contadas é uma maneira também de pensar as cartografias que essas histórias trazem consigo. E, bom, as histórias dos percursos afetivos são criadas por mim, elas têm a ver com a paisagem, com os lugares e com as pessoas de Curitiba. São histórias que eu crio a partir da minha observação e da minha sensibilidade em relação aos espaços e a minha própria experiência de vida por aqui. E claro, com as experiências da própria cidade, com as histórias da própria cidade. Eu vou juntando uma coisa com a outra. E essa primeira cartografia é a minha primeira experiência de pensar um trajeto por lugares de Curitiba que se relacionam com momentos das histórias criadas que eu fiz para cada desses lugares. O projeto é um projeto que privilegia essa experiência espacial e de percurso com a bicicleta. Então é pedalando que a gente faz todo esse trajeto e vai percebendo os detalhes, as nuances desses lugares, dessas paisagens que acabam acolhendo detalhes das histórias que começam a ser contadas. Algumas pessoas que viveram a experiência do Percursos contam que depois aquele lugar que tem uma fonte nunca mais foi o mesmo. Ele agora sempre tem uma mulher dançando na imaginação. Então aqui eu tenho uma primeira experiência com esse bordado que se transforma numa cartografia afetiva e sensível e que faz parte também da minha pesquisa como artista no percursos afetivos e também da maneira como eu venho me relacionando artisticamente e, por que não, pensar geograficamente com o meu trabalho. Bom, eu termino aqui a apresentação desses 3 materiais que eu trouxe hoje para vocês. Foi um prazer e até logo!